Olá, queridos. Deus abençoe a todos, amém? Vamos continuar o estudo, certo? Finalizando o capítulo 11, no versículo 27 até o versículo 33, que é bem importante. E eu gostaria de relembrar com vocês algumas situações, certo? Quando Jesus começa a chegar, ele vai entrando em Jericó, certo? Encontra o cego Bartimeu, filho de Timeu. Bar é filho, né? Por isso que é bom a gente guardar isso, certo? E eu vou ler para vocês aqui na Bíblia judaica, tá ok? Apesar de que Bíblia judaica não tem Novo Testamento. É muito raro existir uma Bíblia judaica com o Novo Testamento, tá ok? Mas eu vou ler para vocês que eu tenho aqui, uma tradução do judaico, né, do judeu, sobre esse assunto, tá bom? Quando Jesus, Yeshua e os talmidinhos, discípulos, com uma grande multidão estavam saindo da cidade, um pedinte cego, Bartimai, filho de Timai, estava sentado à beira do caminho. Ao ouvir que era Yeshua de Nazaré, Jesus de Nazaré, ele começou a gritar: Yeshua, filho de David, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de David, tem misericórdia de mim. Yeshua parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Coragem, levante-se, ele o está chamando. Ele, lançando a sua manta, capa, né, para o lado, ele se pôs em pé e com um salto foi até Yeshua. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Yeshua. O cego respondeu: Habib, faça-me ver outra vez. Yeshua lhe disse: vá, a sua confiança o curou. Imediatamente ele curou a visão e viu Yeshua pelo caminho. Meio complicadinho, mas já vou explicar. É muito importante, eu estou relendo aqui com vocês, porque espiritualmente, se a gente for entender, são dois tipos de pessoas que estão seguindo, que vão começar a seguir Jesus. Aquelas pessoas que já vinham de tempos atrás seguindo Jesus, nos 3 anos, e esse novo convertido, certo? Um novo tipo de cristão, um novo tipo de crente de última hora, certo? Antes da morte de Cristo, começa a aparecer. E é esse cego, filho de Timeu, certo? Que começa a gritar, certo? A implorar, ok? É diferente dos outros que seguiram Jesus, tá bem? É uma espécie de pentecostal, digamos assim, ok? Então, veja como a dificuldade em receber pessoas que são diferentes do nosso jeito de pensar na igreja, diferentes de pensar igreja, diferentes de pensar como nós vamos proceder daqui para frente. E muitas vezes nós estamos em situações dentro da igreja que requerem movimentos diferentes, de um salto. Veja aqui que ele fala de um salto, de um rec. Tem uma palavra difícil aqui que eu não consegui ainda ler, né? E de um salto ele foi até Jesus. Muitas vezes nós precisamos dar um salto da nossa posição para Jesus, ok, queridos? E aí ele recupera, e Jesus, a tua confiança o curou. A tua fé, confiança, veja que interessante de aprender em outras línguas, né? Confiança é fé, confiança. Nossa, fé fica uma coisa tão espiritual, tão difícil, tão longe. É confiança. É legal, né? É muito bom, a palavra é coisa maravilhosa mesmo. E praticar essa palavra é melhor ainda, né? Então, se veja aqui, porque Jesus estava se aproximando de Jerusalém, certo? Aí, os discípulos, ele faz ele fala sobre o jumentinho, vai buscar aquele jumentinho, tem aquela pessoa lá, ninguém vai incomodar vocês e tal, e eles vão e obedecem.
Os discípulos tinham sido discipulados duramente por causa daquele poder que eles queriam com Jesus no reino, queriam ser reis, queriam ser príncipes. E Jesus fala assim, ó, você tem que ser o menor para ser o maior aqui. É diferente, meu reino não é como o reino que vocês estão pensando. Então eles estavam até meio quebrantadinhos. Daí ele fala assim, ó, vão lá, pega o jumentinho, traga o jumentinho. E eles pegam a capa, né? Daí quando Jesus chega, eles chegam com o jumentinho, eles colocam as suas capas, as suas autoridades, que capa, né? É autoridade. Veja que o cego Bartimaio aqui lança a sua manta, a sua capa no chão. Aquela manta, como eu já disse, era uma autorização romana. Era um atestado de pobreza para que ele pudesse mendigar, né? Não vamos entrar mais no assunto, já foi falado, basta olhar atrás. E essa autoridade toda, tá bem? Dos discípulos, eles confessam a Jesus, eles entregam, eles se rendem a Jesus totalmente naquele momento. E Jesus se assenta sobre essas mantas, sobre esse jumentinho, ok? O que significa esse jumentinho? O andar da autoridade de Cristo, o andar na autoridade de Jesus Cristo, certo? Por exemplo, é o meu pastor, é o teu pastor, é o teu líder lá. Andar com autoridade submissa a Cristo. Pela autoridade dele que ele tem para as pessoas, ele não pode se tornar um simples coach, um simples guru, né? Um guru metafísico, que é um coach metafísico. Essa foi a última que eu ouvi aí, é coisa muito legal, né? Então, essas coisas, sabe, querido? Então ali eles depositam sua autoridade para que a gente não ande mais, por exemplo, digamos, eu tenho um conhecimento e usar esse conhecimento fora da autoridade de Jesus Cristo, da obediência de Jesus Cristo, ok? Temos que tomar muito cuidado. Quem dado muito, muito é dado, muito é cobrado. Isso é verdade, tá? E então eles entram em Jerusalém. E lá em Jerusalém, vamos ler por essa Bíblia aqui, ó. O povo grita, estende, jogam também suas autoridades naturais, se rendem com quem não tinha autoridade nenhuma, colocava folhagem na rua, quem não tinha capa, né? Mantos, suas roupas. Nus, olha que coisa mais estranha, né? Coisa estranha. Nus assim, não pelados, né? Nus, sem nada de autoridade. Olha o que eles fazem. Eles gritam, por favor, liberta-nos, que na nossa Bíblia está escrito Hosana, e aqui está escrito, por favor, libertem-nos, liberta-nos, Senhor. Bendito é o que vem em nome de Adonai. Bendito é o reino vindouro do nosso pai David. Tu que está nos altos céus, por favor, liberta-nos. Hosana nas alturas, né? Então, você veja, aí o que é que Jesus entra em Jerusalém. Aí o que ele faz? Ele chega lá, mas já é meio tarde, ele sai da cidade novamente, porque ele saía e voltava. E quando ele entra em Jerusalém, pensa bem, ali, pelo estudo, seguindo a tradição, né, católica, é o domingo de Ramos, é um domingo antes do domingo da Páscoa. Muito bom para a gente se situar nisso, importante isso, tá? Aí o que acontece? Ele pega, né, domingo da Páscoa, domingo de Ramos, né? O que eles fazem aqui? Ele vai e vê o templo cheio de vendilhões, cheio de comerciantes. O templo está imundo, com o mundanismo, a igreja. E o que ele faz? A igreja... vamos ficar só no templo aqui por enquanto, né? Olha só, mas a igreja também. Aí o que ele faz? Ele vê tudo isso, ele observa e não faz nada naquele momento. No outro dia cedo, né? Ele expulsa, ele faz uma limpeza. Desculpe, não, no mesmo dia. Ele entra no pátio do templo e deu uma olhada à sua volta, e como era tarde, ele foi e voltou, né? Isso mesmo. E no dia seguinte, quando ele volta para Betânia, ele viu aquela figueira, amaldiçoou a figueira, outro assunto. E quando ele entra no pátio do templo, ele começa a expulsar os vendilhões do templo, certo? Que transformaram a casa de oração em covil de ladrões. Ele começa a tornar de novo o templo limpo, purifica o templo. Isso nós vamos estudar na próxima vez. Vamos estudar o livro de Hebreus, que fala bastante sobre isso, ok, pessoal? Livro de Hebreus. Quem quiser ir lendo, fica à vontade.
paralelamente com o que é o encerramento do Marcos, tá ok? Veja bem, então o que ele começa a purificar o templo. Aqui, isso que de purificar um templo, o sumo sacerdote fazia uma vez por ano, certo? Lá no deserto, eles faziam isso, eles entravam uma vez por ano, o sumo sacerdote só entrava lá, com todo aparamentado. E Jesus faz essa purificação ali. E isso dá aquela desconfiança nos outros, na sociedade judaica religiosa naquele momento. Isso que é muito importante, por isso que eu voltei aqui para explicar um pouquinho mais isso, tá bem? Então você vê que Jesus começa a preparar o templo para o sacrifício dele. Ele vai se sacrificar, ele é o último cordeiro. Não vai haver mais cordeiro, não vai haver mais derramamento de sangue, tá bem? Por isso que ele faz isso aqui, ele purifica o templo. Tá ok? Ele purifica, o sumo sacerdote purificava o templo do quê? De todos os pecados que aconteciam ali dentro do templo. Sacrifício de cordeiro, confissão de pecados. Então ficava tudo ali, o sangue nas cortinas, tal. Ele fazia aquela purificação. Ele entrava ali com uma vez, só ele entrava ali na área onde estava a arca do concerto, certo? Entrava ali com o sangue, com a cinza, tá? Vamos estudar isso mais tarde, tá bem? Então, ele faz essa purificação para ele mesmo ser sacrificado. Então, ele é o sumo sacerdote, o próprio cordeiro que vai morrer, e o sangue dele, ele vai entrar com o sangue dele. Amém? Isso é uma figura do que aconteceu no céu, no templo, no santuário do céu celestial, ok? Isso é muito maravilhoso. Beleza? Então, olha a confusão, olha o que vai acontecer na cabeça dos líderes judeus. Eles observam isso, certo? E daí, no outro dia, Jesus de manhã, quando os talmidim passaram, viram a figueira seca, e entraram em Jerusalém, eles voltaram, certo? E passando pelo pátio do templo, os principais sacerdotes, coranins, os líderes da Torá, da lei judaica, o que eles fazem? Perguntaram, quem que lhe deu autoridade para você fazer essas coisas? Expulsar, limpar, acabar com o negócio, né? Aquela coisa ilícita, que não era permitido ali. Vender, negociar cordeiro. Ninguém negociava Jesus, estavam tentando negociar Jesus Cristo. Tá ok? Eles negociavam o cordeiro, eles ganhavam comissão para fazer aquilo. Cuidado com isso, cuidado com isso. Olha a igreja que você frequenta, consulta o teu pastor, conversa com ele. Leia a Bíblia, vá na escola bíblica, procure uma escola bíblica na igreja, ok? Voltaram, e então Jesus falou assim, ó, eu lhes farei uma pergunta, e se vocês me responderem, eu vou lhes dizer com que autoridade eu faço essas coisas. A imersão, né? Imersão de João Batista. O batismo de João Batista, que era por imersão, provinha do céu ou dos homens? Respondam-me. E eles discutiram entre si. Se dissermos que é do céu, ele perguntará, por que vocês não creram nele, então? Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos consideravam João Batista um profeta genuíno, verdadeiro. Então responderam a Jesus, não sabemos. Daí disse Jesus, eu não lhes direi também com que autoridade eu faço essas coisas. Ok? Bem, querido, esse momento aqui, Jesus faz uma confrontação com os líderes judaicos, certo? Tudo purificado. Ele estava preparando tudo para que ele fosse morto. Ele mesmo preparando tudo. Ele foi ali levita, ele foi ali sacerdote e foi ali sumo sacerdote. Vai ser o cordeiro, né? É o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que João Batista falou. Começa com João Batista lá, né? Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E termina com João Batista, eles perguntando. Ele fala assim, o batismo era de João Batista ou não? Veja que interessante, né? Começa com João Batista e termina, parece que meio com João Batista ali, né? Eles dialogando com João Batista. Certo? Então, muitas vezes Jesus quer falar com a gente. A gente pergunta para Jesus, para Deus, as coisas, certo? E Jesus responde a gente com outra pergunta para que a gente possa seja mais maduro nas nossas perguntas, seja mais maduro nos nossos questionamentos. Nós cresçamos espiritualmente no reino. Por isso ele faz devolve com outra pergunta. Ele espera uma confissão, ele espera um diálogo, ele espera uma oração. Não que você, eu determino. Não, isso não. Ele espera maturidade. O Senhor quer maturidade da gente.
certo? Quando alguém responde para você com uma pergunta, ele quer mais de você, certo? Eu pergunto uma coisa, e você pergunta outra coisa e te responde com uma pergunta, é porque ele quer conversar mais, ele quer assuntar mais, ele quer saber mais o que está no teu coração, que você se mostre para ele. Amém, queridos? Então é isso. É, essa falta de sinceridade deles que Jesus queria revelar neles, a falta de sinceridade, porque um coração sincero, né? A sinceridade do sincero endireita o caminho, está escrito no livro de Provérbios, ok? Queridos, vamos encerrando por aqui. Fica com Deus, amém? Tchau!